propriedade intelectual do Nader Mafiali Advogados. Em 2024, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual destacou a importância da relação entre a propriedade intelectual e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Com isso em mente, a gente preparou uma série para conversar sobre alguns desses pontos e desses objetivos com profissionais dessas áreas no escritório. Hoje a gente vai falar do Objetivo 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. E para isso, eu estou com o nosso sócio da área de agro, Luiz Bellini. Luiz, obrigada pela participação. Obrigado, Luísa, pelo convite. Acho que vem super a calhar essa conversa nesse momento. Acho que, primeiramente, seria importante a gente só traçar um pouquinho os limites desse ODS 2, né? Então, só deixando claro que a gente está tratando aqui, os objetivos aqui, eles são acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição da população, promover a agricultura sustentável com metas bastante agressivas até 2030. Então, para o atingimento de todas essas metas, acho que um ponto importantíssimo aqui é a questão da utilização de fertilizantes na agricultura no Brasil. Então, a gente tem aqui um mercado bastante grande de fertilizantes, um mercado que se desenvolve muito a cada ano, né? Pesquisas apontam que a utilização de fertilizantes no solo eles aumentam em até 50% a produtividade dessa área. Então, isso está diretamente ligado à questão de segurança alimentar, à questão de melhoria da capacidade de alimentar a população mundial, e o Brasil ele é, sem dúvida, um dos grandes players nessa frente, né? Então, a segurança alimentar e o aumento do sequestro de carbono, principalmente, também é um tema bastante importante quando a gente fala de fertilizante. Nessa linha, e aí eu deixo para você depois comentar um pouco melhor essa frente, a gente tem muita inovação e muita tecnologia nessa frente de fertilizantes, né? Cada vez mais a gente vê o mercado trabalhando em desenvolvimento de novos produtos que tenham uma capacidade maior, um atingimento maior dos objetivos e uma forma menos agressiva de se alcançar esses objetivos, o que também vai de encontro à agricultura sustentável desse ODS. Então, e aí, fechando um pouquinho essa questão dos fertilizantes, acho que a gente tem aí um tema que está super quente, que é a questão dos biofertilizantes, né? Dos biofertilizantes, que é justamente uma tentativa de buscar produtos que não sejam tão agressivos, eles sejam alternativos aos fertilizantes químicos que a gente tem hoje, né? Então, isso ajuda muito a questão da sustentabilidade, trazendo aqui principalmente 4 grandes melhorias em relação aos fertilizantes normais, que é um aumento da qualidade do solo, né, pela utilização desses fertilizantes, uma redução de impacto ambiental que a gente traria, aumento de produtividade e um menor custo de produção. Tudo isso, somando todos esses fatores de fertilizantes normais com fertilizantes com biofertilizantes, a gente tem aqui um universo perfeito para o atingimento desse ODS 2. Esses pontos são muito interessantes porque, em princípio, agro e PI já conversam muito, mas quando a gente fala da sustentabilidade, a gente ainda está mais próximo de várias tendências. E esse é um ponto que a importância e a relação entre essas duas áreas, ela está inclusive sendo observada pelo INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O INPI publica radares tecnológicos em que são analisados conteúdos de tecnologias e patentes em determinada área. E nos últimos tempos a gente tem, por exemplo, as tecnologias no café, a gente tem as tecnologias em bioinsumos na agricultura, a gente tem as tecnologias em fertilizantes. Então já se nota que tem um movimento muito grande, no mínimo em pedidos de patente nessas áreas, que é super interessante. Um outro ponto também que diz muito relacionado com a agricultura e a sustentabilidade é a questão de ser uma das hipóteses de exame prioritário de patente no INPI, chamado de patentes verdes. Então, quando a gente tem uma patente que busca uma inovação que tem a ver com sustentabilidade ou que tem esse foco, a gente consegue, inclusive, que ela seja analisada mais rápido, o que é muito bom, às vezes, para o próprio empresário que precisa dessa concessão, até para conseguir usufruir dos direitos de exclusividade que vem com eles. Então, acho que esses pontos são super interessantes. Um outro ponto também que tem muito a ver é a questão das agrotechs, que estão super em alta, que são as startups focadas em agricultura e hoje, justamente com essa consciência ambiental, que estão atuando no desenvolvimento de soluções que estão relacionadas à sustentabilidade, todos esses itens que você mencionou, né? Então, buscando juntar também com a questão dos créditos de carbono,
juntar essas coisas, saber como eu consigo compensar, como eu consigo usar o que eu estou fazendo em determinada área, às vezes para vender ou às vezes para comprar, isso é super interessante. E um outro ponto também são os cultivares. É um direito de TI não tão conhecido, mas são os novos desenvolvimentos de variedades de plantas. Então, às vezes, uma melhoria, alguma coisa diferente que pode ter a ver com uma economia, às vezes, de água que você vai ter, isso já está conversando lá com uma economia de água, às vezes uma maior produtividade, que conversa com a questão da distribuição de alimentos, né, da produção de mais alimentos. Eu acho que isso tudo é bem interessante, está sempre na área dessa inovação em produtos ou em processos para conseguir otimizar esses itens. E acho que a inovação também, e principalmente no agro, ela tem sido algo que a gente tem visto com os nossos clientes, né? Bastante. Eu acho que é impossível a gente tratar de inovação, a gente tratar dessa frente toda sem a gente também considerar a necessidade de investimento nisso. Então, aí trazendo uma outra frente aqui para a nossa conversa, a parte de financiamentos, de mercado financeiro, de mercado de capitais, que cada vez mais tem sido cutucado, tem sido provocado para integrar esse ambiente na parte de trazer os recursos necessários, porque você sabe, não é barato, o desenvolvimento, pesquisa, para essa frente os resultados são muito bons, mas você tem um custo muito grande atrelado a esse desenvolvimento até você chegar no resultado que você quer. Então, o mercado de capitais e o mercado financeiro cada vez mais tem tido um papel importante no trazer os recursos para esse mercado. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala também de revendas, de distribuidoras, quer dizer, tudo pronto, legal, chegamos à tecnologia, mas essa tecnologia ela tem que chegar na ponta do produtor. Então tem players ali muito importantes que o mercado de capitais também tem olhado cada vez mais com carinho para que eles tenham os recursos necessários que eles precisam ter para fazer o papel importantíssimo de capilaridade para que esses produtos eles cheguem na ponta do produtor rural lá na frente, que no final das contas é quem vai produzir para a redução da fome e tudo mais, e quem vai ter os tratos culturais para que a gente tenha ali o cumprimento correto desse ODS número 2. E a gente vê perfeitamente que é um ecossistema, né? A gente está falando de, às vezes, mesmo quando a gente fala do âmbito do direito, a gente está falando em áreas que trabalham conjuntamente para entender, que são um feixe de contrato, um feixe de estratégias, que vão desde a captação até para onde eu vou correr, eu vou desenvolver internamente, como é que a gente faz isso com os meus empregados, tem vários cuidados que precisam ser tidos, ou eu vou fazer isso com uma ICT, ela é pública ou ela é privada, eu tenho incentivos governamentais, não tenho, eu tenho regulação específica para isso, então tem todo um ecossistema aí quando a gente fala desse desenvolvimento. Melina, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Até o próximo episódio.